Hoje a gente vai falar sobre conversas difíceis num relacionamento. Por mais que muita gente deixe isso passar, falar sobre coisas difíceis num relacionamento é muito importante. E quais coisas difíceis? Falar sobre seus defeitos, falar sobre os seus problemas de infância, falar sobre traumas, sobre coisas que aconteceram com você que te deixaram muito mal, né, ou que te mudaram de alguma forma. Isso é algo extremamente importante num relacionamento, porque você precisa conhecer a outra pessoa e também se deixar conhecer, né? Não pode passar por cima disso, senão você não conhece a outra pessoa, você vai conhecer uma parte dela. E num relacionamento que caminha para o casamento, né, como no caso da corte, é algo muito importante mesmo. Até algumas pessoas chegam no meio do processo de corte e eles começam a falar assim: nossa, mas a gente tá brigando muito, a gente tá tendo muitas discussões, né? E eu falo assim: que bom, amém. Porque é algo extremamente importante e é necessário, né? É parte do processo. Então, as discussões, não discussão de se estapear, mas as discussões, assim, de discutir realmente certos assuntos, de pontos de vista diferentes, coisas assim, elas são parte do processo de se conhecer, né? Então, quando isso acontece no relacionamento, é extremamente positivo, porque você vai aprender a lidar com isso. Agora, tem alguns relacionamentos que isso não acontece, né? É jogado tudo para debaixo do tapete. Quando você faz isso e passa por cima com flores, né, com romance, com toda aquela coisa, uma hora essas coisas vão sair. Uma hora vai chegar num ponto da vida onde elas vão aparecer. Então, é melhor que você já saiba isso de antemão e já aprenda como lidar com isso, né? É como quando você vai para uma viagem, né, um país que você nunca foi, um local que você nunca foi, o que você procura saber? Nossa, como são as pessoas de lá? Como eu faço para trocar o dinheiro? Como eu faço, né, a minha mala? Levo roupa de frio ou de calor? Porque você se programa para estar lá. Porque se você vai sem saber o que está te esperando, é muito mais difícil. Mas existe o tempo de se falar certas coisas também, não é logo de cara. Por exemplo, se você, né, se interessa pela corte, quer fazer a corte, você acabou de começar tal, e começam a conversar as coisas mais superficiais, as coisas mais fáceis e tal. Você não vai jogar logo de cara aquele problema master que tem na sua vida, né? Então, é uma coisa gradativa, sabe? Mas que tem que chegar num ponto onde vocês possam conversar. E também esse tipo de conversa são para relacionamentos sérios, tá, gente? Para você que tá indo pro casamento, que você entendeu que o relacionamento antes do casamento tem que chegar ao casamento. Não namorei trocentas pessoas. Imagina se você conta para todas as pessoas que você namorou os seus problemas pessoais mais profundos, né? Não é assim. Isso que a gente conversa aqui no canal é visando relacionamentos produtivos, relacionamentos inteligentes. Então, nesse tipo de relacionamento, essas conversas profundas são extremamente úteis, né, de acordo com o propósito desse relacionamento, que é se conhecer de fato e chegar até o casamento. Mas como eu disse, existe o tempo de se falar isso e também existe a maneira como se falar isso. E essas duas coisas é importante que você que conhece a Deus, você peça a ajuda do Espírito Santo para te dizer quando e como, né? No meu caso com o Gleison, eu lembro que eu sempre orava pedindo para Deus nos ajudar e tal, e uma coisa que eu sempre orava era para que ele realmente colocasse para fora aquilo que precisava aparecer, né? Muitas vezes a gente passa muito tempo com uma pessoa sem realmente conhecer ela, ou às vezes sem ter a oportunidade, por exemplo, de conhecer essa pessoa numa situação de extremo estresse, né, de raiva, de nervoso. Todo mundo fica nervoso. Agora você conhece essa outra pessoa nervosa, muito brava mesmo, né? Porque quando você se casar, isso vai acontecer. Então você precisa saber como essa pessoa reage, para vocês também entenderem um ao outro, né? E a pessoa também precisa te ver numa situação assim. Então eu lembro que eu falava para Deus para que ele pusesse as coisas para fora, né? Aquilo que era importante que eu soubesse, que o Gleison soubesse, que viesse à tona. E interessante que algumas situações, várias vezes, acontecia uma coisa, uma bobeira, assim, falei uma coisa, o Gleison não entendeu muito bem aquilo, e aí a gente já começou a entrar no assunto e tal, e a gente tinha a chance o quê? Vamos pular esse assunto,
né? Ah, amém, perdão, não vou tocar nesse assunto. Mas não, entendendo o princípio de que se deve conhecer o outro, a gente às vezes não falava ali naquela hora, sabe? Falou, ó, beleza, vamos respirar, mas amanhã a gente senta e conversa sobre isso, né? E aí a gente realmente voltava naquele assunto com mais calma, um pouco, né? Mais distante do acontecimento, voltava no assunto e falava, então, ontem aconteceu isso, por que você pensou assim? Eu pensei assim por causa disso, não sei o quê. Então a gente ter esse diálogo, sabe, essa conversa, não deixar a coisa passar. Mas essas situações, quem proporcionava, né, não é que Deus fazia as coisas ruins acontecerem, mas Ele permitia que acontecessem certas coisas pra gente ter a chance de resolver aquele problema. Né? Então ele permitia aquilo. Isso é muito interessante, porque quando você coloca tudo nas mãos de Deus, quando você submete seu relacionamento à vontade de Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai mostrar aquilo que precisa ser mostrado no tempo certo, né? E também vai te dar sabedoria para como chegar naquele assunto, para como explicar o seu ponto de vista sem machucar o outro, sem passar por cima do outro, né? Mas sempre falando assim, ó, eu tenho isso, né? Esse é um defeito meu, isso é algo que eu particularmente tenho problema, né? Eu sou chato em tal coisa, não tenho medo de assumir os seus problemas, assumir as suas dificuldades, e porque fazendo isso você dá também a chance do outro também se expor sem ser julgado, sabe? Sem falar assim, ai que horrível, você é assim. Não, seja, né? Somos todos seres humanos, todos temos defeitos. Então, um ajudando o outro a se construir, a melhorar, esse que é o fundamento de um relacionamento inteligente. Uma pergunta que muita gente faz é, eu devo falar sobre o meu passado, sobre os meus relacionamentos anteriores, né? Muitas vezes talvez você chegou para Deus e você tem um passado obscuro lá para trás. Eu acho que na maioria das vezes isso é desnecessário, você ficar contando detalhes do seu passado ou de outros relacionamentos. Mas se algum em específico você achar que precisa falar, que, né, algum ponto da sua vida que você acha que é importante, né, que a outra pessoa conheça, isso também tem que ser uma coisa muito cautelosa, exige muita maturidade dos dois para conversar sobre esse assunto. Então também tem esse tempo, sabe? Depois que vocês começarem a conversar outras coisas, se tem algo do seu passado que você quer contar para aquela pessoa, espera o tempo certo, não é logo de cara, não é no começo, né? Vocês têm que criar esse ambiente de confiança, de maturidade, para que você possa expor esse tipo de coisa. Mas pensa muito sobre isso, ora antes, porque na maioria das vezes é desnecessário, até porque todos os dias quando você se arrepende de algo, você pede perdão, o próprio Deus joga isso no mar do esquecimento, então não tem motivo para ficar trazendo de volta. E resumindo, é isso, não tenha medo das conversas difíceis, elas são boas, né? Elas são produtivas, e agora é a hora de resolver pepino, de descascar abacaxi, de fazer toda a parte chata para que você se prepare para essa viagem que será lá na frente, o seu casamento, um outro lugar que você ainda não conhece, que você pode sondar agora, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para você estar sempre por dentro dos programas e também manda esse link para os seus amigos e amigas que estão em relacionamentos ou que querem saber mais sobre isso, tá certo? Um beijão e até a próxima!